Paz do Senhor. Tudo bem, querido, querida? Como é que você tá? Me responde com sinceridade. Você tem medo da resposta de Deus para você? Você tem medo de perguntar a Deus alguma coisa? Hum, eu tô te falando isso porque a maioria de nós, crentes ou não, sim, até crente, porque a gente acha que todo crente tem toda a liberdade de perguntar a Deus alguma coisa, que tem toda a intimidade de conversar com ele, como Moisés conversava, como diz em Êxodo. Não é dessa forma? Tem até uma passagem que diz que Moisés conversava com Deus face a face, como quem conversa com o seu amigo. Então a gente acha que todo cristão tem toda essa liberdade de conversar com Deus face a face e de saber dele sobre as coisas que acontecem em sua vida, à sua volta, mas infelizmente essa não é a realidade. Deveria ser, porque o Senhor nos convida a ter esta intimidade, a ter este relacionamento íntimo com Ele, conversar com Ele face a face, como quem fala com um amigo. Ele te dá esta liberdade. Na verdade, quando Cristo morreu na cruz por você, por mim, e quando aconteceu aquela cena profética em que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, o Senhor simplesmente estava dizendo: escuta, nada mais impede de você se achegar a mim. Você pode se achegar até a mim. Você deve se achegar a mim. Não precisa de ninguém, não precisa de nada. Você pode chegar. Não precisa ter medo, você não precisa de um intermediário, você não precisa de um sacerdote, não precisa de um profeta. Você não precisa de um profeta para saber de Deus. Sim, na verdade, nesta manhã eu estava passando canais ali para achar um canal de desenho para minha filha, e eu estava vendo pessoas consultando médiums, né, até de Hollywood, é um canal aí que tem. E eu falei, deixa eu ver esse programa, né? Porque não falando mal da pessoa que procura, mas todas elas que procuravam tinham a mesma coisa, a mesma dúvida, a mesma questão a ser sanada. Eu quero saber o que eu devo fazer em tal, tal, tal situação. Eu vou perguntar a fulano de tal que partiu, que morreu. Eu quero saber algo da minha vida. É, querido, mas você pode e deve se achegar a Deus. Escute, às vezes acontece alguma coisa na sua vida. Às vezes você perde alguma coisa. Às vezes você passa por uma situação que você não esperava passar por isso. Talvez você esteja passando isso agora. Talvez você perdeu alguma coisa agora. E essa coisa era promessa de Deus. Era algo que Deus havia falado com você, que era teu, que era bênção, que ele tinha feito. Talvez o Senhor colocou você numa situação agora que você deveria estar, é da promessa de Deus, que você estivesse nessa situação e de repente parece que tudo desandou. E você simplesmente aceita, sim? Você com um conformismo e simplesmente, se aconteceu desse jeito não era para ser. Se for de Deus, vai ser. Se não for de Deus, não vai ser. Se for de Deus, isso vai acontecer. Mas se não for de Deus, deixa. Se aconteceu assim é porque Deus não estava nisso, Deus não estava no negócio. Simplesmente não procurou saber. Mas eu quero te encorajar neste dia a você procurar saber. Porque tem coisas que você perde, que não deveria perder, e você perdeu e simplesmente se conformou e achou que Deus não estava nesse negócio. Mas você deve saber. Eu quero te encorajar, porque tem coisas, nós precisamos entender. Para desse negócio de viver uma vida obscura com Deus. Não sei se era para ser, não sei. Você tem que ter uma vida clara com Deus. Claro que tem coisas que ele não vai te explicar naquele momento. Mas ele vai falar, olha, você vai entender logo, logo. Mas tem coisas que ele explica logo. Tem coisas que você desce em oração com ele e ele vai te responder. E você deve fazer isto. Você deve, se aconteceu alguma coisa que saiu dos trilhos, saiu, né, dos planos, você deve ajoelhar diante dele, você deve falar com ele. Falar, Senhor, olha,
eu não sei o que que está acontecendo, mas eu quero entender. O que está acontecendo? Isso é o reino espiritual que está lutando contra a minha vida e que tocou nisso para me tirar. Se for, então, Deus, que tu venha intervir. Senhor, é minha culpa. Eu estou em pecado, alguma coisa saiu do eixo, eu fiz alguma coisa que não te agradou? E eu vou te explicar biblicamente sobre isso. Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Até aqui, Josué, capítulo 7. Fala de Josué quando eles perderam uma batalha que não deveriam perder. Já estava, digamos assim, no papo, mas eles perderam. E olha aqui, no versículo 10 diz assim, ó, Josué orou a Deus. Ele foi até lá. Peraí, o que está acontecendo? Perdemos essa batalha. O Senhor falou que ia entregar a cidade na minha mão. O Senhor falou que ia entregar. Como é que? O que aconteceu? O que aconteceu que a gente perdeu essa batalha se o Senhor falou que nós iríamos ganhar? Que iria estar conosco? O que aconteceu? Saímos envergonhados, ficamos envergonhados, então o que rolou aqui? E ele foi orar, foi clamar ao Senhor, foi pedir resposta a ele. Olha a resposta de Deus. No versículo 10, diz assim: O Senhor disse a Josué: Levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Cara, Deus falou em detalhes o que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque o Senhor falou: olha, vocês vão fazer isso, isso e isso. Vão lá, vão destruir a cidade, vai acontecer isso, isso e isso. Vou entregar os inimigos de vocês nas suas mãos. Mas vão lá, conquistem a cidade, não peguem nada daquilo que é consagrado lá aos ídolos. Não peguem nada. Mas um desses guerreiros, uma dessas pessoas foi lá, pegou lá dos despojos, falou: vou pegar aqui, ninguém tá vendo, porque ele cobiçou. A Bíblia diz que ele cobiçou. Escondeu, levou para sua tenda, escondeu debaixo das coisas lá, enterrou e ficou lá tranquilão. Só que eles perderam a batalha. Quando eles foram novamente, eles perderam e ó, saíram com o rabinho entre as pernas. Então, Josué foi perguntar: peraí, Deus, o Senhor falou que a gente ia conquistar a cidade, falou que ia acontecer tudo. E perdemos? Saímos envergonhados? E o Senhor falou: olha, vai lá, porque vocês perderam, porque desobedeceram e até enterraram embaixo das suas coisas. Deus deu detalhes. O que nós aprendemos com isso? Josué perdeu. E ele, como líder, queria saber o que estava acontecendo. Então, você que é líder, pastor, líder, exerce alguma liderança, se aconteceu alguma coisa que saiu do eixo, aconteceu alguma coisa que você não esperava, vai perguntar a Deus, Senhor, o que aconteceu? Isso aí foi o inimigo, foi potestade, foi principado, ou é pecado? Ou alguma coisa está escondido? Ou alguma coisa está tirando a nossa legalidade, está tirando a nossa autoridade diante do reino? Queira saber. Procure saber, não tenha medo das respostas, porque Deus dá detalhes. Olha, isso aconteceu por causa disso, 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 disso. Vai consertar. Se não é sua culpa, se foi o reino espiritual, o Senhor vai falar: olha, vai jejuar, vai orar, vai batalhar que eu sou contigo. Isso aí foi para experiência, foi para te fortalecer. Mas se houver pecado, vai lá consertar. A gente tem medo de saber da resposta. A gente tem medo de saber o que Deus vai responder. Não tenha medo, o Senhor vai te falar. E quando Deus falou com Josué, ele foi lá, foi tirando lá, olha, um por um, cada tribo se apresenta aí. E aí o Senhor falou, mostrou quem era. Ó, Acã. Morreu Acã e a família dele foi destruída, tudo isso, porque era a ordem, né, daquela nação. Então, acabou. Quando tiraram o pecado do meio do povo, eles foram lá combater de novo a cidade. Ganharam. Você entende? Não tenha medo de saber das respostas. Alguma coisa deu errado? Vai questionar, vai perguntar ao Senhor. Não é ficar, ai Deus, o que é isso? Não, vai perguntar, ele te dá livre acesso, te dá livre passagem. É um livre passe que você ganhou lá na cruz do Calvário. Ele vai te responder. Então procure saber dele, não tenha medo. Ele quer ouvir você e ele tem prazer de quando nós, olha, Senhor, alguma coisa está errada. Peraí, para que esse negócio assim, né? Foi de Deus. Sabe aquele negócio de viver da sorte? Ah,
Se é de Deus, vai acontecer isso. Parece até que a gente tá fazendo simpatia. Se é de Deus, vai acontecer isso. Se não é de Deus, vai acontecer aquilo. Olha, perdi, não é de Deus. Olha, ganhei, então é de Deus. Para com isso. Viva uma vida de clareza com o Senhor. Saiba onde está indo. Saiba, porque o Senhor é luz e aqueles que andam com Ele andam também na luz. Então Ele vai te falar: olha, isso aqui tá errado por causa de. Ó, tem brecha aqui, tem brecha aberta. Ó, tá, isso aqui tá errado. Procure saber de Deus e Ele vai te responder. E aí a vitória vai chegar nas tuas mãos. Não tenha medo do Pai, do Abba. Ele ama conversar com seus filhos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.